Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no capítulo 24 de Isaías. E nesse capítulo é uma sentença sobre o mundo. É como se fosse o apocalipse de Isaías. Agora ele vai falar, ele vinha falando de nação por nação. Agora vai falar como um todo, tá? Então nós vamos ver aqui logo no versículo 1 dizendo assim, olha: Eis que Yahvé, eis que Deus vai arrasar toda a terra e devastará, vai arruinar toda a sua superfície, e os habitantes, os moradores da terra, eles vão ficar espalhados. E isso vai acontecer tanto para o sacerdote, quanto para o servo, quanto para o povo, quanto ao Senhor. Quer dizer, não vai haver distinção de pessoas. Fala tanto ao que empresta como toma emprestado, ao credor. E o versículo 3 também nos fala que certamente a terra será totalmente saqueada. O que significa que a terra, o todo, agora não é saqueado de uma nação pela outra, mas agora quem vem aqui é o Senhor. É o Senhor que vai estar aqui, como se fosse a volta do Senhor, né? E diz que a terra fica saqueada, o versículo 3 diz, e destruída, portanto foi Yahvé, o Senhor, quem proferiu essa sentença. Não devia ser fácil também para o profeta Isaías receber todas essas revelações e colocar aqui na palavra. E lembrando que Isaías sempre está escrevendo em forma de poemas. Então, algumas vezes entra no meio um versículo, depois vai entrando outro, que parece que foge um pouco da narrativa, mas é uma forma muitas vezes de repetir as coisas de outra forma, uma forma também que as pessoas eram iletradas pudessem gravar melhor, tá? E o versículo 4 vai nos falando que a terra seca e cobre-se de luto. Então a terra ela vai ficando seca e ela vai cobrindo-se de luto e ela vai definhando e vai ficando murcha. E os nobres da terra também se consomem, porque mesmo aqueles que fizeram todas os seus bunkers, fizeram seus esconderijos, fizeram todo o seu nível de segurança, eles também vão ser consumidos. E é por que tudo isso está acontecendo? Porque a terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Então, por que a terra chegou a esse momento? Porque os habitantes da terra estão contaminados. Cada um está olhando para o seu próprio interesse. Um exemplo, quando nós vamos votar num candidato, a tendência é a gente votar segundo o nosso interesse e não segundo o interesse de toda uma população. Então, nós acabamos olhando muito somente para a nossa vida, para as nossas circunstâncias e não olhando por todo. Isso vai tirando a humanização e o pecado mesmo, né? O pecado leva a nós, seres humanos, a vivermos sobre uma sentença de medo. E o medo vai nos levando a ficar ansiosos, depressivos, preocupados, angustiados e também ir fazendo o quê? Construindo estratégias de segurança familiar. Então, nós hoje sabemos que toda a nossa estratégia de segurança é o Senhor, tá? E aqui vai dizendo também que, afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. O Senhor nunca quebrou a aliança do lado dele. Nós que quebramos a aliança eterna. O Senhor, a igreja hoje, o objetivo é nos preparar como a noiva de Cristo, né? E vai dizer versículo 6, porque por este motivo a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Então, amados, não é simplesmente seguir leis, seguir regras, seguir doutrina. Isso tem que vir do nosso coração. A nossa comunhão com Deus tem que ser de tal forma que nós possamos ser constrangidos pela palavra, pelo Senhor, pela vida dele. Muitas vezes a gente olha toda essa grande parte do Antigo Testamento e vê guerras, vê isso, mas se nós olharmos hoje, o mundo está desse jeito também. Se liga o jornal,
é só sangue, né? Só que aqui está falando mais de uma coisa ampla, de uma coisa assim, de nações e agora do mundo, tá? E a partir do versículo 7, nós vamos ver que muda um pouquinho, mas vai estar falando também da destruição. Diz assim o versículo 7, porque o povo se alegrava com o vinho, o povo se alegrava com as músicas, com as harpas, com a festa. Essa era a alegria do povo. Então o vinho novo, ele não vai estar mais, ele não vai ter mais o vinho novo, porque as figueiras, as videiras vão definhar. E aí todas as pessoas que divertiam agora vão gemer, não tem nem mais o vinho. E aquele som festivo alegre dos tamborins, né, das harpas, agora tudo calou-se, tá? Não existe mais aquele vozeirão de júbilo. E então assim já não se bebe mais vinho, já não se canta, já não se bebe mais bebida amarga. Pelo contrário, hoje o sabor das coisas são amargas. E a cidade está desolada, todas as pessoas estão fechadas lá nas suas casas, ninguém pode entrar nelas, cada um está ali procurando refúgio, cada um está se fechando, e nas ruas clama-se por um povo, nas ruas as pessoas vão clamar, vão pedir por um pouco de vinho. O que significa isso? Vão clamar por um pouco de alegria, porque a alegria se esgotou de tal forma, o júbilo foi assim extinguido da terra. Eu fico imaginando esses países que vivem em guerra, né? Que o tempo inteiro ali ameaça de uma bomba cair na casa deles. Eu assim vejo que eles são carentes de alegria, carentes de alimento, carentes de festa, carentes de se reunir, ficar tranquilo, carentes de ter uma noite tranquila, de não ficar assim angustiados, preocupados. Então é isso que está sendo relatado. Já existem nações que estão vivendo dessa forma, né? E o versículo 12, né? Diz que restou desolação e ruína. É igual quando a gente vê nessas cidades que estão sendo atacadas, que estão em guerra, a gente olha, só vê aqueles prédios caídos, casa demolida, as pessoas andando sobre os escombros, né? E assim será na terra entre todas as nações. Então, como disse lá no início, que vai vir para todos, então vai vir para toda a terra. E vai dizer assim, assim será na terra entre todas as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se busca os restos das uvas após a colheita. Então, por que ele está dando esse exemplo? Porque para tirar as azeitonas da oliveira, eles chacoalhavam, né, a oliveira, e muitas vezes batia também nos galhos com a vara. E também as uvas se colhia ali com a foice, sempre restava algumas. Então, diz aqui que as nações, quando se usa a vara na oliveira, que vai pegar até os últimos que vão sobrar um remanescente, que vão ter um remanescente. E vai dizer, assim, o versículo 14, erguem as vozes, cantam de júbilo, desde o ocidente aclamam a majestade de Yahvé. Como que estava falando que não tinha alegria e agora tem alegria? Porque ele está dizendo que vai restar na oliveira um remanescente fiel, que vai restar na videira um remanescente fiel, e eles vão erguer as vozes e vão cantar de júbilo. Então vão ter pessoas que vão continuar fiéis ao Senhor, que vão ser aqueles remanescentes, que em Apocalipse fala, tá? Depois vai falar o 15, deem glória porquanto a Yahvé, o Senhor, no Oriente e nas ilhas do mar, exaltem o nome do Senhor, Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos ressoar o cântico, glória seja dada ao justo. Então aqui está dizendo desses remanescentes, mas agora no meio do versículo 16, Isaías vai falar assim, contudo eu clamei. Ai de mim, que desgraça! Não aguento mais, porquanto os traidores continuam agindo traiçoeiramente, na falsidade por toda parte. Mesmo havendo todo esse juízo de Deus, as pessoas vão continuar com o coração fechado,
fazendo mal, traindo umas às outras. Isso não vai trazer amor, nem assim consideração um pelo outro. Nós vimos que após a pandemia, todo mundo achava que as pessoas iam estar mais solidárias umas às outras, iam estar mais assim humanizadas, e se viu que isso não ocorreu. Então não são essas coisas externas que mudam o nosso coração. O que muda o nosso coração é realmente o constrangimento do amor de Deus no nosso coração e a busca por nos autoconhecer para que seja revelado em nós a verdadeira identidade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque hoje a maioria dos cristãos não vive a sua essência, não tem uma boa autoestima, não tem uma saúde emocional adequada, vivem com uma identidade não clarificada. E não é porque não amam a Deus, é porque se fecham na religiosidade. E nós precisamos buscar também que o Senhor venha edificar a nossa vida da alma. Hoje, o Satanás ele tenta corromper o quê? A nossa vida da alma. Corrompendo a nossa vida da alma, nos tira a motivação, inclusive, para buscar o Senhor. Né? Então, amados e amadas, nós temos que começar a ver aonde está tendo brechas nas nossas vidas, aonde o inimigo tem plantado ali a semente dele na nossa vida. E aí Isaías está dizendo que vai continuar isso. Vai falar que pavor e cova e ciladas os aguardam a esses traiçoeiros, né? E vai dizer, e que as pessoas que quiserem fugir, né, do grito do terror, vai cair numa cova. Não vai ter jeito de fugir da mão de Deus. Não vai ter jeito, o Senhor é justo e não tem como fugir dele. E a terra, dessa forma, ela vai ser abalada. É como se fosse assim, a terra vai ser balançada, igual acontece, o versículo 20 diz, igual uma cabana que está no vento pesado, e ela vai assim ser balançada, vai ser sacudida, e acontecerá naquele dia que Yahvé ali lhe castigará os poderes em cima nos céus, principados e potestades, e os reis e governantes aqui na terra. Então, tudo isso demonstra que ele está falando da vinda de Jesus, na segunda vinda do Senhor. Ele não vai vir mais, né, lá nascendo numa estrebaria, não, ele vai vir com poder e glória e com os olhos de fogo, de chama. Então, ele vai vir para juízo, tá? E aqui fala que eles serão reunidos tal como um bando de prisioneiros condenados numa mesma masmorra trancanfiada numa prisão, onde aguardarão a punição final. Então, é como se fosse ali o milênio, sendo presos ali, aguardando a punição final. Tá? E a lua, o último versículo diz assim agora, a lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reina no monte Sião. Hoje o sol, né, é como se fosse a majestade no céu, mas ele vai ficar envergonhado e confundido, porque a glória do Senhor estará na terra, estará ali iluminando a terra. Então ele vai ficar confuso, né? Quem é esse que brilha muito mais, né? E vai estar reinando ali em Sião e Jerusalém, absoluto e glorioso diante dos seus líderes e anciões. Amados, que nós possamos ser esses remanescentes, esses que não são, que não caem nos chacoalhos da vida, nos chacoalhos do mundo, nos chacoalhos da situação política, da situação econômica, mas sejamos aqueles arraigados na videira verdadeira. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção?
No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.